Luto vem do latim lucto, que significa, assim como para a gente, uma grande dor imensurável acerca da perca de alguém que se ama. E essa dor é muito profunda e muitas vezes tem diversas etapas que são diferentes para cada indivíduo, mas são muito claras para a psicologia. Só que essa profundidade vai ser tratada de uma forma muito complexa no livro que a gente vai conversar hoje. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos também a mais uma resenha literária, dessa vez ao livro Terra Faminta, do Andrew Michael Hurley. Para quem assistiu a última edição do Jornal da Cripta, que é o lugar onde eu falo sobre as novidades do mundo do terror, eu trouxe esse super lançamento para cá, falando um pouquinho sobre qual foi a minha experiência com o Looney, que para mim foi um dos melhores livros de terror psicológico que eu já li. Então eu estava com uma grande expectativa acerca dessa história e eu vou contar para vocês se ela foi sanada ou se, enfim, eu fiquei desapontado. Aqui a gente vai conhecer o casal Juliette e Richard, que eles passam pelo momento do luto logo nas primeiras páginas, porque a gente descobre que o filho deles, que tem 5 anos, faleceu de um modo súbito e trágico. Essa criança, entretanto, há pouco tempo atrás, começou a ter algumas ações muito diferentes. Na verdade, ela começou a ter essas ações depois que todos eles se mudaram para Starve Acre, que é uma cidadezinha localizada no interior da Inglaterra. Essa criança, que antes era muito calma, passou a se tornar extremamente nervosa, até mesmo impiedosa e com atitudes muito cruéis. E é nesse cenário de luto e memórias um pouco nebulosas que a gente conhece esse casal, porque eles nos apresentam essa criança a partir de suas memórias, e essas memórias, ora são muito enlutadas, ora são muito trágicas, mostrando de fato que essa criança tinha algum problema. Essa criança cometia essas atitudes e depois de certo momento ela começou a falar que ela fazia isso devido a um espírito da floresta que fazia com que ela os fizesse. Depois do falecimento, que é o começo do livro, os dois pais se dividem completamente, mesmo morando na própria casa. O Richard começa a trabalhar cada vez mais em um trabalho muito particular, no caso ele está fazendo uma escavação em busca de uma grande sequoia, que é considerado como uma lenda do pessoal daquele lugar, e a Juliette, por sua vez, fica numa espécie de negação, sentindo a presença dessa criança nos lugares onde ela vai, e ela começa a colocar espelhos e gravadores para ver se ela consegue contatar ele de alguma forma. E eis que Juliette encontra algumas pessoas de uma certa seita chamada O Farol, e ela decide trazer essas pessoas para casa para que ela consiga encontrar mais provas de que seu filho continua ali, pelo menos em espírito. É aí que a história vai tomar seus tons mais sombrios, porque ao mesmo tempo que o Farol chega para apresentar uma nova visão para Juliette, o Richard, por sua vez, consegue, enfim, encontrar as raízes dessa sequoia tão antiga, e com ela ele também desenterra uma história muito podre daquele vilarejo que vai causar consequências para todos eles. Eu vou falar que isso é só uma sinopse de fato, isso está atrás do livro, os maiores acontecimentos vão ocorrendo junto com as páginas, mas é uma história muito curta que mais parece um conto, então é difícil não dar muito spoiler. Então eu só vou falar acerca das minhas expectativas. Dá pra ver que o Andrew continua escrevendo da mesma forma, assim como ele fez em Looney, de modo mais psicológico, então demora muito para que o terror se apresente nessas páginas. Ele vai construindo esses personagens, vai construindo esse vilarejo e dá para sentir aquela sensação de frio, dá para meio que sentir que tudo está escuro, meio opressivo e que algo de mal vai acontecer. Tem uma cena, inclusive, que aparece o nascimento de um ser e para mim foi uma coisa completamente assustadora, mesmo não tendo de fato nada para se assustar. Mas o modo como ele descreve pequenos detalhes mostra que a mente dele pode ser muito genial na literatura. Só que nesse caso o pequeno espaço não fez bem. No seu primeiro trabalho ele teve umas 400 páginas, então ele teve tempo para trabalhar esse terror. Aqui, nessas 200 páginas, ele não conseguiu. E quando chegou no final, ele tinha muitas perguntas e deu poucas respostas.
Então ficou um final completamente aberto e muito insatisfatório. Eu confesso que quando eu estava próximo a acabar, eu já estava pensando que eu ia me desapontar. Eu falei, nossa, não é possível que ele consiga fazer algo satisfatório. E foi de fato o que ocorreu. Quando eu terminei, eu acho que faltou pelo menos um epílogo, ou talvez umas 50 páginas a mais, nem que fosse para deixar as coisas muito trágicas, mas que pelo menos desse essa sensação de trabalho feito. O que aconteceu que, infelizmente, nesse caso, esse trabalho para mim ficou pela metade e não foi satisfatório. Então, obrigado pela atenção de vocês mais uma vez, peço que curtam, se inscrevam e compartilhem se vocês gostaram do conteúdo também.